O título da mensagem de hoje é: Deus vigia e se antecipa para nos abençoar. Deus vigia e se antecipa para nos abençoar. Salmo 92, verso 12, está escrito assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Guarde isso. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Plantados em Deus, nós florescemos, crescemos, avançamos, debaixo de palavras, de orientações, de promessas, também de correções, de exortações, de podas. Tudo isso Deus faz no intuito de nos ver crescer, no intuito de cumprir seu propósito em nós e através de nós. O verso 13 chama a minha atenção, e guarde isso, porque a mensagem de hoje, ela, falando em textos diferentes, em passagens, em circunstâncias diferentes, vai nos mostrar como esse versículo 13 é uma verdade. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Primeiro ponto, só para abrir um destaque aqui: florescerão onde? Em qualquer lugar da casa de Deus? Não, nos átrios. Átrios é lugar de intimidade. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas não gera fruto. Por quê? Porque não dá um passo em direção à intimidade com Deus. É superficial no seu relacionamento com Deus. Tem gente que cumpre a sua obrigação, entre aspas, religiosa. Gente, se for para vir para o culto domingo, quarta, o dia que for, e cumprir obrigação religiosa, a igreja se tornou apenas mais uma religião. E nós não somos, e o objetivo da igreja não é ser apenas mais uma religião, mas é ser o corpo verdadeiro de Cristo aqui na terra. Expressar a glória de Deus na terra. É Deus tabernaculando com os homens. Nós já ministramos isso, a respeito disso. No princípio Deus vinha no jardim do Éden falar com o homem. O homem peca, Deus o coloca fora do jardim. Através de Moisés agora, eles começam a peregrinar, e a arca da aliança, o tabernáculo de Deus fica no meio, o acampamento ao redor, e a primeira visão era o tabernáculo de Deus. Deus está habitando ali através do tabernáculo, da arca, da vara de Arão que floresceu, das tábuas dos mandamentos e do maná, dentre outras coisas, as romãs e tudo mais. O tempo passa, Jesus vem, Deus vem fisicamente, pessoalmente habitar com os homens, e vemos a glória, contemplamos a glória do Pai revelada no Filho. Tem algum filho de Deus hoje aqui? Então Deus continua ansiando pelo mesmo que Ele ansiava através do seu antes unigênito, depois da cruz, primogênito, Jesus Cristo. Nós precisamos aqui na terra manifestar a glória de Deus. Jesus morre, e agora não anda mais conosco não. Agora Ele envia o Espírito Santo e diz: é bom que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não vem. Enquanto eu estiver aqui, eu ando com um de cada vez, porque limitado a um corpo físico, eu não sou onipresente. Mas depois que eu for, eu envio outro Consolador. Esse sim estará com todos vocês, e mais, ele não vai andar ao lado de vocês, ele vai habitar dentro de vocês. O que Deus está nos convidando aqui no Salmo 92, 13 é para sermos tão cheios do Espírito Santo de Deus, tão sedentos e desejosos por intimidade com Deus. Não está falando sobre sermos melhores, os bons, os tais, mas ter sede. Eu tenho sede. Deus, eu preciso te conhecer mais. Deus, eu estou com as minhas dificuldades, mas eu preciso te conhecer mais. Deus, eu tenho as minhas lutas, minhas fraquezas, minhas limitações. E quem não tem? Todos temos. Mas eu quero te conhecer mais, eu quero te conhecer mais, eu quero me aprofundar mais. Pode ter certeza, chegou o tempo de florescer e frutificar para quem deseja mergulhar na intimidade com Deus. Agora, há um propósito nisso.
Não é simplesmente assim, olha, eu vou fazê-los florescer e vai dar tudo certo, porque eu sou bonzinho, porque eu amo e tal. Não, tem propósito. Qual é o propósito? Verso 15. Muitas vezes nós nos perdemos porque não enxergamos propósito. O verso 15 diz, Espera aí, só vamos ler o 14 antes de eu falar o 15. Olha o 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Gente, isso aqui é uma promessa para pessoas que dizem assim, pastor, eu tenho alguns sonhos, promessas, desejos, mas é tarde demais. Então Deus te trouxe para dizer, na velhice ainda darão frutos. Quando você pensa que é tarde demais, Deus diz, ainda é tempo de dar fruto. E veio algo ao meu coração aqui, eu creio que foi de Deus. Tem gente que tem sonho de ter filho. Por favor, fique em pé, você que tem sonho de ter filho, e diz assim, pastor, lógico que eu estou falando com gente casada, pastor, eu tenho. E a exemplo do Marcelão, não significa que você não tenha. Pode ser que você já tenha, porque às vezes alguém diz assim, eu já tenho, pastor, então não é meu caso. Não, talvez você diga assim, eu já tenho, mas eu desejo ter mais. Irmãos, de manhã não teve isso aqui não, irmãos. Quem me conhece sabe, eu quero estar no mover do Espírito Santo. O que ele dirigir, nós vamos para cima. Gente, eu não estou falando que depois de orar você vai sair daqui grávido, misericórdia. O que estou falando é que o Espírito Santo me inspirou a dizer para você não abrir mão desse sonho. E eu vou ministrar uma bênção. Aí o Mateus gostou, o Mateus falou, traz amiguinha, pode ser que a varoa vai vir aí, um desses. Eu quero que a igreja, não, faz assim, o pessoal que é do Ministério Casais em Amor, estende as mãos para perto de algum desses casais. Quem estiver aí no meio que for do Ministério Casais em Amor, estende as mãos, isso. Aqui na frente já tem, ali no meio tem, lá no fundo tem, pronto. Isso, o Rogério e a Flávia pegam aí esse lado do fundo, a Gláucia pega aqui, ó, esse lado da frente, e a pastora pegou aqui, pronto. E eu também daqui, o Lu já pegou dali, perfeito. Pai, em nome de Jesus, isso não aconteceu de manhã. E nós não estamos aqui para um ritual ou para cumprir regras. Nós estamos aqui para ficar debaixo do teu mover. Abençoa. O Senhor sabe porque o Senhor plantou essa inspiração no meu coração. Há casais desses que estão aqui que acharam que era tarde demais para ter filho. É exatamente isso que o Senhor soprou no meu ouvido. Para aqueles que pensavam que era tarde demais, não, agora já é tarde demais, não vai ter jeito, não vai dar certo, acho que não vai funcionar, não sei. Em nome de Jesus, que toda barreira, impedimento e bloqueio caia por terra hoje. Que primeiro o seu coração, sua alma seja alinhada em Deus, curada em Deus, bem resolvida em Deus. E então você floresça para a glória de Deus em nome de Jesus. Todo impedimento caia por terra, seja repreendido e anulado em nome de Jesus. Amém. Marquem bem esses rostinhos. Daqui a pouco vocês vão ouvir choro de criança e criança sendo apresentada. Deus não para um momento como esse para brincar com ninguém. Pode sentar. Agora óbvio, né? Quem é casado namora, filho. Fica aí, pastor orou, agora vamos engravidar. Faz sua parte. Fiz a minha, orei. Na velhice ainda darão frutos. Eu peguei esse exemplo porque foi algo que veio ao meu coração. Talvez você já tenha montado uma empresa, 2 empresas, 3 empresas e tem promessa sobre isso e já tinha desanimado. Deus está dizendo para você, calma, continua ouvindo Deus, porque Ele não desistiu de te fazer florescer e frutificar. Ministério, todo tipo de sonho e projeto, que você olhando pelo natural diz, é tarde demais, Deus está dizendo, se ficar plantado na intimidade comigo, ainda vai florescer e ainda vai frutificar. Agora, o principal, a chave desse texto que a gente leu até aqui, está no verso 15. Não é só, eu quero Deus, eu quero, por quê? Porque eu quero porque eu sou filhinho querido, eu quero porque eu... Não, há um propósito, e tem gente que não está sendo abençoado porque ainda não encontrou o propósito de ser abençoado. Qual é o propósito? Verso 15, para anunciarem, para o quê? Anunciarem que sua igreja é forte, que é da melhor igreja do mundo, que a sua família é a melhor de todas, que você é o mais ungido e santo. Não! Para anunciar Deus, que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Diga, em Deus não há injustiça. Irmãos, nós podemos e devemos ser abençoados.
com o propósito certo, para anunciar o que Ele faz, para anunciar quem Ele é. Quando a pessoa diz assim, mas como você está sendo tão abençoado? Não, porque eu vou numa igreja que é forte e poderosa. Não, porque Deus tem sido bom comigo. Ah, pastor, mas a Bíblia não diz que nós devemos dar honra a quem honra? Verdade, honra quem honra. Reconheça assim, olha, a minha igreja tem cuidado de mim, olha, o meu pastor, os meus irmãos, meu marido, a minha esposa, os meus filhos, meus pais, o meu colega de trabalho, tem gente me ajudando, sendo bênção. Glória a Deus, sou grato a tudo e a todos, mas a honra suprema, máxima, a glória é ao Senhor. Acima de tudo, que o nome dele seja exaltado. Olha o que diz Jeremias capítulo 1. Jeremias 1. Nós falamos de Jeremias no mês de agosto bastante. Vamos falar. Vocês pensaram que Jeremias tinha ido embora? Ele estava só na esquina esperando. Ele saiu fora um domingo só para a gente amadurecer um pouquinho, né? Que domingo passado a mensagem foi: imaturos e mimados vivem como? Frustrados. Aí o Jeremias falou: deixa eu dar licença e já volto. Jeremias 1. Essa mensagem eu vou ministrá-la pelo menos em 2 domingos. E gente, eu vou dizer, a parte 1 hoje pela manhã foi maravilhoso ministrar. E a parte 2 eu estou tão quanto ou mais empolgado, porque vem coisa poderosa por aí. Jeremias 1, verso 4, está escrito assim: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, às nações te dei por profeta. Antes, Deus antecipa. A Bíblia diz que Ele é alfa e ômega, princípio e fim. Deus diz, antes o salmista falou, que a palavra chegue nos meus lábios, o Senhor já conhece. Aqui ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes de você ser formado no ventre, eu já te conheci. Sabe o que isso me ensina? Que toda vez que Deus me dá uma direção e eu me sinto, me acho, me vejo incapaz, eu não me conheço tão bem quanto Ele. É melhor ficar com o que Ele diz, é melhor confiar no que Ele diz, é melhor crer no que Ele diz, porque Ele me conhece antes de eu ser formado. Ele conhece a minha estrutura melhor do que eu mesmo. E quantos de nós já não disseram na vida, e esse ano mais do que nunca, tem dito: eu nem sabia que eu era tão forte, eu não sabia que eu podia suportar tanta coisa, eu não imaginava que eu aguentava tanta coisa. Nós estamos na época dos memes e das frases e das redes sociais, essa dinâmica, essa velocidade de informação. E uma coisa é comum você ver alguém: você nunca vai descobrir a força que você tem até que a sua única opção seja ser forte. Desse jeito, ou mais ou menos parecido, você já leu isso em algum lugar. Deus já conhece a nossa estrutura. Antes de nos formar, Ele nos conheceu. Antes de sermos gerados e sair do ventre, Ele já nos santificou. Santificado é separado. Irmãos, a visão de Deus, nós falamos bastante disso, e vou falar mais uma vez: a visão de Deus para nós é maior. Olha o que diz o versículo 6, para eu falar uma outra coisa que eu estou na ponta da língua para falar, mas eu tenho que ler o 6. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Note que Jeremias apresenta para Deus seus argumentos, suas fragilidades, suas dificuldades. Deus não é contra eu e você apresentarmos nosso contraponto. Rogério vai pregar. Deus, eu não queria ir, então eu vou te matar. Não. O problema é que muitas vezes nós apresentamos contrapontos a Deus e saímos correndo. Não ficamos para ouvir o que Ele tem a dizer depois. Ah, pastor, sabe, eu até queria fazer parte, mas eu não sou capaz, eu já falei com Deus. Tá, e o que Deus falou depois? Não, nem fiquei lá para saber. Fiquei com medo. Irmãos, quem aqui já disse não para Deus? Diga eu. E o eu aqui foi puxando a fila. Eu já falei não para Deus. Ainda bem que eu continuei ouvindo Deus, até que Ele me convenceu que era melhor dizer sim.
Nunca, guarda isso, nunca você vai estar fazendo muito para Deus. Tem gente que se acha talvez muita coisa. Não, estou dando muito do meu tempo para Deus, estou dando muito do meu tempo servindo. Eu falo, meu Deus do céu, que cruz que essa pessoa ouviu? Pregaram que tipo de cruz para ela? Que acha que está fazendo muito para Jesus. Quando eu vejo a intensidade, quando eu vejo o sacrifício da cruz, quando, meu Deus do céu, eu olho e falo, Deus, me perdoa, eu ainda não estou fazendo, e o Senhor vê muito mais em mim. Jeremias vai dizer, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou incapaz, eu sou frágil, eu isso, eu aquilo. E o que Deus faz com ele? Ó o perigo de expressar sua fragilidade para Deus. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu enviar irá, senão eu te arrebento no meio e acabo com a tua raça miserável, eu te obrigo aí. Não. Onde quer que eu te enviar, você vai. É você que vai. Você vai escolher ir, você vai decidir. Eu já te conheço, Jeremias. Eu já sei da sua insegurança, mas é só você continuar falando comigo e me ouvindo, que eu já sei que você é capaz de superar essa insegurança. Irmãos, Deus nesta noite está levantando pessoas aqui que eram extremamente inseguras, e ao invés de jogar a toalha e desistir, você vai continuar ouvindo Deus, e Deus vai dizer, eu te conheço, e eu vou te usar, além da sua incapacidade e insegurança. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias, para Rogério e para quem quer mais? Eu conheço o seu potencial, e se você confiar em mim, nós vamos desenvolver esse potencial muito além do que você imagina. Irmão, eu vou dizer de novo, Deus está vendo muito mais potencial em você e em mim do que nós mesmos. Ele olha para nós e diz, eu acredito, eu pago o preço, só me ouça, continue ouvindo Deus pela palavra. Apresentou sua razão de não ir, continua ali. Irmãos, eu já entreguei o ministério para Deus algumas vezes, ou muitas vezes. Deus, cansei, não Deus, não, muito difícil. Nossa Deus, ser pastor da Duda é uma bênção. Está vendo? As pessoas querem falar que dá trabalho, né? Dá, viu? Mas é uma bênção. Esses dias eu estava pensando, eu já pensei isso umas 800 vezes. Não gosto de passar pelo processo, mas toda vez que estou saindo dele, eu penso, quantas mensagens eu preguei e vocês ficaram felizes, mas vocês não sabem o quanto doeu para a ostra gerar aquela pérola. Porque é gostoso pegar a pérola. Nossa, esse domingo, olha, eu vou dizer, esse tempo atrás o Zé Paulo chegou para mim e falou, ô pastor, agora Deus te usou mesmo, hein? Falei, o resto do ano? Ele falou, o resto do ano foi esse tipo da banguela. Irmãos, às vezes você está aí sentado, feliz, e glória a Deus, eu fico feliz por isso, e você não faz ideia de uma madrugada sem conseguir dormir, aflito, angustiado, preocupado. Ah, meu Deus, a Pâmela. Meu Deus, a Pâmela, eu estou preocupado com a Pâmela. E aí Deus vai lá e me dá uma palavra. Aí eu escrevo aquilo, eu gosto muito de escrever. Irmãos, se você, o mínimo que for próximo de mim, quando eu falo próximo, não precisa conviver não, um pouquinho que eu te conheço, e você já deu uma esquivadinha, deu uma fugidinha, eu já escrevi um texto para você, só não enviei. Pastor, ele sabia que aquelas indiretas, tem gente que quando recebe ligação minha, é check-up. Teve um marido de uma aí essa semana que falou, pastor, quando o senhor liga para minha esposa, cai os cílios dela. Que ela fala, meu Deus, o que o pastor está vendo? O que eu fiz dessa vez? O que será que Deus revelou? Mas irmãos, eu já escrevi. Talvez, eu não sei se você é assim também. Pastor, já escrevi minha carta de despedida para o senhor um monte de vezes, hein? Mas graças a Deus você me suportou até aqui. Uma salva de palmas para você que está aqui. Pode aplaudir você. Ai, tá vendo? Você, como Jeremias, podia ter ido embora, mas não foi. Essas palmas foi bem murcha, bem, estou com vontade de ir ainda. Estou aqui, pastor, mas não vou aplaudir muito não, que eu precisava conversar com o senhor hoje no final do culto, então é melhor eu não receber essas palmas. Mas, gente, brincadeiras à parte, porque a gente é família, a gente vai dando uma injeção e depois ri um pouquinho, outra injeção, ri mais um pouquinho. Mas quantas vezes eu escrevi, aí vai aliviando. Porque quando você escreve, você alivia aquela tensão, você já não fala, porque a bobagem é você querer emocionalmente instável, querer resolver o problema, o B.O. Não, escreve, e não manda, pelo amor de Deus.
Passa um pouquinho, lê de novo o que você escreveu. Você falou, opa, isso aqui eu posso mudar. Isso aqui está pesado, não é tanto assim. Isso aqui não sei o quê. Gente, eu sou assim, eu estou às vezes, pô, Marcelão deu testemunho, mas nossa, Marcelão, ficou falando aí, e não sei o quê. Eu sei que ele queria bater no caminhoneiro, mas o Marcelão. Aí eu estou aborrecido com o Marcelão. Aí chega aqui o Marcelão falou, pastor, ele dá meio sorriso, e só faz assim, ó. Aí eu já me abro todo. Eu não sei se é da natureza, se é o coração pastoral, se é as duas coisas. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você já foi julgado, taxado de besta por ser assim. Não, permita-se ter um coração totalmente nas mãos de Deus, é melhor, mais leve. Viva com seu coração nas mãos de Deus. Eu não estou falando para se abrir, entregar confiança a quem vai lhe ferir, não é isso. Eu estou dizendo não se martirizar por aquilo que você não pode mudar. Se o Felipe vai dar crédito ou não, eu preciso continuar orando, ministrando, mas eu não posso ficar me martirizando. Eu falei para o Felipe, não usar máscara preta, só branca. A cara dele não ouviu, veio de máscara branca, ele veio de máscara preta. Chega de se martirizar. Jeremias vai argumentar com Deus, Deus não começa a dizer assim, ai Jeremias, imagina Deus, é tão difícil ser Deus, os caras não querem ir. Não. Deus vai falar com Jeremias, eu estou vendo um potencial fantástico em você. Irmãos, Deus vai mudar a nossa visão esse mês, em nome de Jesus Cristo. Ao invés da gente lamentar, nós vamos continuar enxergando. Deus continua argumentando. Quantas vezes eu disse, Deus, cansei. Aí Deus, esses dias mesmo, uma situação que me feriu muito. Aí nasceu uma palavra, uma reflexão. De uma ideia, aí veio. Eu falei, Deus, que palavra! Aí eu falei, Deus, até que valeu a pena. Então assim, agora não abusa, tá? Ô pastor, eu não estou dando trabalho, eu estou sendo usado. O senhor está meio sem inspiração, eu vou arrumar um jeito de o senhor ficar inspirado. Mas são os problemas da vida, são os desafios da vida, que mostram o quanto nós estamos dependendo de Deus e mergulhando na intimidade com Ele. São os desafios. E Jeremias está doido para dizer não, porque ele fala, eu não sou capaz, eu sou pequeno, eu sou jovem, não dá, é muito para mim. E todos nós já usamos argumentos como o de Jeremias. E Deus nos trouxe hoje aqui para dizer assim, chega desses argumentos, me ouça, porque eu vou te levar muito mais longe do que você jamais imaginou. Verso 6, então, 7, mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. Jeremias, eu te conheço, é só você me ouvir mais um pouquinho que você vai confiar. Deus, aquela pessoa não perdoa, não tem jeito de perdoar. Deus fala, só me ouve mais um pouquinho que você já perdoa ela. Só mais um pouquinho. O que mais? E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O mais importante é que durante todo esse processo, quem prometeu estar conosco é o Senhor. É nos átrios, na presença, na intimidade com Deus que nós vamos florescer. Verso 9, e estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca. Por quê? Porque está levantando um profeta. Com frequência você vai perceber que na tua vida a área que mais dói é a área que mais você vai ser usado. Alguém já entendeu aí? A área que mais dói é onde mais você vai ser usado. Gente que é muito usado para curar os outros, com frequência é ferido e precisa passar por processo de cura. E não é gostoso pregar isso, porque eu estou falando de mim muitas vezes. Quantas vezes eu, para poder chegar e ajudar o Naldinho a ser curado, eu vou dar um exemplo de mim, Naldinho, eu passei por uma situação assim, então eu prego com mais autoridade, eu vivi isso, Deus ministrou isso na minha vida, na minha alma, mas quando eu estou passando por aquele processo, eu não quero aquilo, eu quero sair fora, mas quando termina, eu tenho autoridade. O que é isso? É Jeremias argumentando com Deus, Deus não dá para ir, Deus fala assim, só fica mais um pouquinho comigo, que você vai ver só, você vai ficar cheio de fé, cheio de mim, e aí você vai, aí quando alguém duvidar, você vai dizer, eu também já duvidei igual você, mas agora eu creio porque eu fiquei com Deus. Fica com Deus que você vai confiar. Vai florescer, vai frutificar. Continua. Verso 10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Olha a grandeza. Um homem que não quer falar nem com o povo dele.
e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Pastor, para derrubar, arruinar? Jesus foi claro em dizer: toda árvore que meu Pai não plantou será arrancada. Esse mês, em nome de Jesus, vamos fazer um catado na nossa vida. Toda palavra negativa, toda murmuração, toda aliança ruim, atitude, escolha, decisão ruim, nós vamos arrancar da nossa vida. Isso aqui não serve para mim, isso não presta para mim. Vamos fazer uma limpa no armário da alma. Profeta não planta apenas, ele arranca também. Seja profeta de si mesmo, não aquele que solta profetada, te digo de mim mesmo, não, aquele que segundo a palavra de Deus ministra a si mesmo. Eu, Rogério, preciso arrancar isso aqui. Eu preciso ser menos assim. Tem hora que eu sou muito chato, tem hora que eu sou menos isso, menos aquilo. Não vou dar muito exemplo, porque vai que escapa um fala Deus aí, vai dar problema. Mas se examine. Se examine. O que está exagerado? O que está distanciando dos átrios de Deus? Eu preciso arrancar. Eu preciso daquilo que me ajuda a anunciar quem Ele é. Vamos seguir, porque a parte principal está chegando. Verso 11: ainda veio a mim, como se fosse pouco, ser levantado por profeta das nações e tudo. Ainda, Deus tem mais para você, tem mais. A hora que você fala assim, já veio bastante, Deus fala, ainda tem mais. Ainda tem mais. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga, ainda tem mais. Continua ouvindo Deus. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de o quê? Amendoeira. Irmãos, todos nós nascemos com um propósito. Jeremias também nasceu com ser profeta, mesmo não se enxergando capaz. O propósito que temos na vida não tem a ver com a capacidade que já temos, tem a ver com a capacidade que vamos desenvolver. E andando com Deus, essa capacidade não apenas é desenvolvida, mas ela é potencializada. Esse é o mês de sementes potencializadas. Agarra tudo que Deus está entregando. Deus, eu quero viver meu propósito, e eu quero ser capacitado, eu quero potencializar a capacidade em mim, para viver aquilo que o Senhor sonhou para a minha vida, mesmo que eu não esteja enxergando. Perceba que Deus fala bastante com Jeremias, só agora vem uma visão. Por quê? Porque qual que é o chamado de Jeremias? Ser cineasta? Qual que é o propósito de vida dele? Ser profeta. Então, profeta de verdade ouve muito Deus, para depois abrir a boca e falar. Falso profeta fala muito e quase não fala com Deus, não ouve Deus. Ele está muito cheio de si, então ele tem sempre um recado, ele só não ouve. Ele não ouve Deus. Um profeta de verdade, ele passa mais tempo ouvindo Deus do que falando ao povo. Perceba que Jeremias até agora só ouviu Deus, não falou nada até agora. Para ninguém. Com Deus ele falou. O que eu estou falando é que ele não exerceu. Pastor, eu estou só aprendendo e parece que ninguém me dá oportunidade, parece que eu não vou. Fica tranquilo, Deus está desenvolvendo a sua estrutura, a sua essência, Deus está plantando, vai florescer e vai frutificar no tempo de Deus. Agora vem uma visão, só depois de ele ouvir, só depois de tudo, florescer vai chegar, nos átrios de Deus, na intimidade com Deus vai chegar. Sabe o que é florescer? Espiritualmente falando, florescer é anunciar que a obra de Deus está acontecendo dentro de nós. Anota isso. Florescer é anunciar que a obra de Deus está acontecendo dentro de nós. Por isso apareceram flores, por isso o nosso exterior mostrou alguma coisa. A Bíblia diz que assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim também o coração do homem, o rosto, reflete o que tem no coração do homem. O que tem no nosso interior? A nossa essência está dia após dia entregue a Cristo, então se prepara, vai florescer. Florescer é isso, é eu anunciar, a obra de Deus está acontecendo dentro de mim. Perceba que Deus se antecipa e diz para Jeremias: ô Jeremias, antes de você pensar que era capaz, antes de tudo, e só agora Deus dá a visão. Por que Deus não deu a visão antes? Porque primeiro, Deus vai restaurar a nossa fé.
Porque o justo anda por fé, o justo vive por fé e não por vista. Vamos lembrar de Pedro, quando Jesus chama ele para sair do barco, ele anda por fé e não por vista, não tinha como enxergar uma possibilidade de andar sobre as águas, mas a Bíblia diz que sentindo o vento e as águas, a intensidade da tempestade, teve medo e afundou. Quando deixou de andar por fé e passou a andar por sentimento ou por vista, afundou. Enquanto Jeremias está olhando para si por vista, eu não me enxergo capaz, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo. Deus primeiro restaura a fé de Jeremias. Deus primeiro restaura a intimidade de Jeremias, a capacidade de ouvir, porque a fé é pelo ouvir, Romanos 10:17, e ouvir pela palavra. Jeremias ouviu. Agora Jeremias está começando a crer. Jeremias está começando a crer. Deus, o Senhor está falando, então eu confio. Deus, o Senhor tocou meus lábios, então eu confio. Deus fala, então agora eu vou começar a te dar visão. Irmãos, à medida que a nossa intimidade com Deus cresce em fé, Deus também começa a nos dar visão. Se Deus der visão para quem não tem fé, a pessoa se arrebenta, se destrói. Deus não pode nos dar visão antes de habilitar nossa fé. É mais ou menos como dar um carro para quem não tem capacidade de dirigir. Você quer ver só aqui? Quem é ansioso? E quem é mentiroso? Tem gente que fala assim, vai pastor, fala logo. Eu não levantei a mão porque eu não sou ansioso, mas conta, o que o senhor quer dizer com isso? Não é. Irmãos, se Deus mostrar o que Ele tem na minha vida para daqui a 20 anos, são 20 anos sem dormir. Nossa Deus, vai acontecer isso? Ou então, nossa Deus, misericórdia. De um jeito ou de outro. Gente, quando a gente tem aquela viagem dos sonhos, quando tem aquele dia dos sonhos, aquele momento dos sonhos, os casais aí que orei para ter filho, não vê a hora de ir embora para casa trabalhar. Pastor, a gente quer ir logo, vai, acaba a mensagem, logo ministra a ceia para a gente ir. Unge a gente, libera. Irmãos, primeiro Deus vai trabalhar a nossa estrutura para depois dar visão. Porque se a visão vier antes da estrutura, a gente se perde na visão. Um exemplo claro disso, José nunca duvidou de Deus, mas recebeu uma visão, um sonho, e creu. Tudo que ele olhava ao redor dele, dizia que nunca ele ia viver aquilo, mas ele creu em Deus, e a visão se tornou realidade, o sonho se tornou realidade. Deixa Deus trabalhar a sua essência, deixa Deus plantar as sementes na intimidade, nos átrios de Deus, naquele momento de intimidade com Deus, deixa Ele plantar sementes poderosas na tua vida, e se prepara que Ele vai começar a dar visão também. Aí qual que é a visão que Deus dá? Ainda vem a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Ah, irmãos, todos nós já lemos a Bíblia e falamos amém, glória a Deus. E o que tem a ver a vara de amendoeira? Por quê? Olha o versículo seguinte, 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Gente, vou ser sincero, eu já li esse texto um monte de vezes. E já citei, principalmente o 12, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O 11 eu não queria falar da vara de amendoeira. Por quê? Porque eu não entendia bulufas. Porque raios, Deus precisa mostrar uma vara de amendoeira para dizer que Ele vela sobre a palavra dele. Ele é Deus. É só Deus falar assim, ó, minha palavra eu dou, eu vigio. Eu cuido da minha palavra. Eu velo sobre a minha palavra. Pode ficar tranquilo, se eu der a palavra eu vou cumprir. Acabou. Não precisa falar de vara de amendoeira. Para que Deus fala isso? Aí a gente decide deixar de ser ignorante e vai estudar um pouquinho. Aí, essa madrugada era 10 para as 4 da manhã, o pessoal em casa dormindo, e eu fazendo história, falando baixinho, para não acordar ninguém, que eu estava cheio de livro em volta, terminando a mensagem, empolgado, Deus, eu tenho 2, 3 mensagens poderosas aqui, e eu preciso pregar, e meu Deus do céu, e ao mesmo tempo feliz, preocupado, falei, Deus, vai ter gente que não vai estar na igreja, vai perder essa mensagem. Gente, você não faz ideia quanto eu fico preocupado quando eu vejo alguém perdendo uma palavra, porque eu sei o quanto isso pode mudar a tua vida. E a minha também. Quando eu fui ver a amendoeira, o significado da palavra amendoeira, eu peguei em vários livros de estudo e tal, aquele que vigia. Para nós,
Podia não ter muito sentido, mas quando Deus falou isso a Jeremias, dentro do contexto judaico, fazia todo sentido. O que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Agora note, ele não diz uma árvore de amendoeira, ele diz uma vara. Ali, Deus está mostrando a Jeremias o reflexo de quem Jeremias vai ser. Por quê? Hoje, eu só vou dar uma pincelada na parte aqui das varas, dos ramos. Daqui 2 domingos, eu vou voltar, e aí, quem está interessado em florescer e frutificar e ser bênção para os outros, vai estar aqui para receber. Porque hoje nós vamos ouvir sobre Deus fazendo por nós. E daqui 2 domingos, claro que a gente também vai ouvir sobre nós fazendo pelos outros, mas o foco hoje é o Deus em nós, fazendo em nós. Mas que 2 domingos a gente vai entrar na segunda parte da mensagem, que é Deus fazendo através de nós. Alguém se interessa que Deus faça através da tua vida? Então não perca. O que você vê, Jeremias? Uma vara de amendoeira. Em João 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, ou vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Aqui em Jeremias, o que Deus mostra a Jeremias é um ramo de amendoeira, uma vara de amendoeira. Para quê? Para abrir os olhos de Jeremias e dizer: Jeremias, seja profeta, seja vigilante, confie em mim. A palavra que eu colocar na tua boca, eu estarei vigiando aquela palavra, eu vou cuidar dela, ela não voltará vazia. E eu estou doido para conectar com a outra parte que eu vou falar só daqui 2 semanas. Porque é tremendo o que acontece, Deus vigiando o profeta, e acontece algo extraordinário, e vai acontecer na nossa vida em nome de Jesus. A Bíblia foi escrita para nós, não é para Deus. Deus escreveu para nós, então o que está escrito aqui é para nós. A amendoeira é a primeira a florescer na primavera. O povo judeu já sabe. Começou a florescer a amendoeira, está chegando a primavera. Muitas vezes a amendoeira se antecipa. Ela também é conhecida como, agora estou falando da árvore em si, tá? Como falei, a gente vai falar das varas, dos ramos um pouquinho mais na próxima mensagem. Mas a amendoeira se antecipa e também é conhecida como árvore da antecipação. Por quê? Ela se antecipa a chegada da primavera. Irmãos, dia 21 de setembro começa a primavera. No mês de agosto, Deus começou a me dar essa mensagem de Jeremias. E Deus me mostrou o que eu nunca preguei na vida. Eu nunca preguei sobre o significado da amendoeira. E às vésperas do inverno, chegando para a primavera, Deus me dá essa mensagem. A hora que eu vou estudar, eu vejo lá que a amendoeira se antecipa até um mês da transição de estação. E foi quando Deus me deu a palavra, um mês antes, dizendo: Rogério, eu estou começando a apresentar para vocês uma capacidade de florescer e frutificar para a honra, glória e louvor do meu santo nome. Ah, irmão, Deus está chamando aquele que crê, aquele que se abrir. Não é para todo mundo, infelizmente, porque nós lemos no Salmo 92, vai florescer nos átrios de Deus. Gente que ouve, mas é indiferente à ministração, não vai acontecer nada. Bênção de Deus não é pacote, distribui. A bênção de Deus, ela nasce em alguém que crê. Ela brota em alguém que recebe, alguém que decide ser terra boa. Deus, essa palavra é para mim, é comigo. Se é conserto, se é encorajamento, se é exortação, se é aliança, se é chamado, é para mim, eu quero essa palavra. A árvore da antecipação, ela se antecipa ao inverno. Aí eu fui estudar, em Portugal também acontece a mesma coisa. Ela se antecipa até um mês antes do inverno, ela já aparece. O que está fazendo essa amendoeira? Ela é árvore de primavera. Ah, mas ela é vigilante, ela veio aqui para garantir a chegada da primavera. Sabe o que é isso aí? Deus está vigiando, dizendo: Rogério, já estou por aqui. Tua bênção está chegando, mas já estou por aqui. Nós vamos comemorar junto. Tua história está mudando, eu estou por aqui. Eu estou por aqui, nós vamos celebrar junto esse momento. Alguém aqui tem promessa de Deus? Ele vela sobre a promessa que Ele te deu para cumprir. Irmãos, eu vou dizer de novo: meu Deus do céu, Espírito Santo, fala o que eu não consigo, faz o que eu não consigo, porque eu sou bem limitado. Eu nunca preguei a respeito disso, e isso brotou, nasceu, pulou nos meus olhos. Eu não peguei essa mensagem de ninguém, não assisti ninguém pregando isso, não ouvi ninguém pregando isso.
Isso aqui nasceu no meu coração lá em Jeremias, por causa do texto de Jeremias, de uma outra coisa, e Deus falou, mergulha aqui, Rogério, o segredo está aqui. O que eu quero falar com vocês agora está aqui. E a gente estava em agosto, exatamente um mês antes de chegar a primavera. Aí eu vou ler, vou pesquisar e vou estudar. Eu vejo que um mês antes a amendoeira começa a se apresentar. A árvore de amendoeira se apresentou para a família de Cristo um mês antes da primavera para dizer, eu estou olhando para vocês. Eu estou olhando para os dias difíceis e também para os dias bons, que tem gente que esquece de dar de ombro para Deus. Eu velo, eu vigio. Então, primeiro ponto, árvore da vigilância. Porque a amendoeira é aquele que vigia. Ela fica ali pronta, para cumprir, para entregar. Olha o que diz Marcos 11, Marcos capítulo 11. Irmãos, eu estou extremamente empolgado em pregar essa mensagem. Árvore da vigilância. Sabe o que é isso aí? Deus vigia e se antecipa para nos abençoar. Vigia e se antecipa. Não foi assim com Jeremias? Nós não lemos lá em Jeremias? Antes, Jeremias, antes de você ser formado, eu já estava olhando. Já estava te santificando antes de você nascer. Marcos 11, versículo 12. Eu vou ler. Faz o seguinte, se você não tiver a tradução da Nova Bíblia Viva, acompanha comigo aqui no telão, porque a Nova Bíblia Viva é a única versão em português, até a Bíblia Peshitta eu olhei, que a Bíblia Peshitta ela busca um paralelo forte com o aramaico, e eu ganhei uma do Gustavo, Deus te abençoe, Gu. E nem na Peshitta tem. E na Nova Bíblia Viva é a única que apresenta algo que, pesquisando, inclusive, numa das enciclopédias que eu uso de base de estudo, que é a Moody, uma das mais completas que tem, lá ele fala dessa conexão que a gente já vai citar aqui, para eu não antecipar a coisa, e só na Nova Bíblia Viva você vai encontrar com essa versão, e aqui fica muito claro, nas outras também, mas aqui, Marcos 11, verso 12, vamos ler do 12 ao 14. No dia seguinte, de manhã, quando saíam de Betânia, Jesus sentiu o quê? Fome. Pega isso aqui agora comigo. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas, e por isso foi ver se podia encontrar figos nela. Mas ele nada encontrou, só havia folhas, porque ainda era muito cedo para o tempo dos frutos. Pode pôr o 14. Então Jesus disse à árvore, você nunca mais dará fruto. E os discípulos ouviram dizer isso. Já preguei isso, já falei um monte de coisa, e nunca tinha visto como dessa vez. Deixa o 13 aí para mim, por favor, Adriel. Eu peguei na versão da Nova Bíblia Viva por causa disso aqui, dessa conjunção aqui dedutiva. A pouca distância do caminho, notou uma figueira cheia de folhas. Por por essa razão, Jesus se aproximou. No original, você encontra aí a conjunção dedutiva ara, que significa por isso. Mas nem na Almeida, nem na NVI, nem nenhuma outra tradução, eles inseriram por isso. Mas no original está lá. Jesus só foi até essa figueira, mesmo sabendo que não era tempo de figos, porque essa figueira tinha o quê? Folhas. Não é tempo de figo, mas aquela figueira tem folhas. Olha que figueira ousada. Ela se antecipou para servir o Criador. Ela percebeu que aquele que a criou, o Verbo, que trouxe à existência tudo que existe, Jesus, está vindo. Aquela figueira se antecipou e está oferecendo sua beleza e seus frutos. Sua beleza e seus frutos. Não adianta ter beleza e não ter fruto. Como também, irmãos, não é legal fruto feio. A beleza daquela árvore, as folhas que cobriam, traziam a seguinte mensagem: eu
tenho fruto até fora de tempo. Eu estou disponível para servir. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque ela viveu de fachada, ela fingiu ser quem ela não era, ela fez uma propaganda, mas não honrou a Jesus. E aí o negócio é sério. Não basta ter flores se continuarmos estéreis em fruto. Como assim, pastor? Quantas pessoas, ao longo de 19 anos de tempo integral no ministério, quantas pessoas eu ouvi se apresentarem e dizerem: pastor, oi irmão, ou do jeito que quiser, eu quero ser usado por Deus. Conta comigo. A igreja, olha, eu percebi que a igreja precisa de alguém para empurrar o carrinho, não sei do que. Olha, eu quero ser útil, eu quero ser uma bênção, conta comigo. E eu vou servir, e eu vou. Irmãos, tem dia que às vezes, de vez em quando acontece ainda, eu e a pastora, a gente entra no carro, volta e fala: nossa, você viu aquela pessoa nova e tal, e não sei o quê. Ou alguém que não é novo, mas já está um tempinho aí, e agora tomou uma posição e tal. Que bênção, não, agora vai e tal. Falou que vai servir, que bênção, glória a Deus e tal. Agora tem dia, amor, que eu vou falar para ela fala assim: ih, amor, será que não é mais um? Tem dia que ela vai falar comigo, eu falo: será que não é mais um? Aí a pessoa fala, passa um dia, uma semana, um mês, um ano, a pessoa está no mesmo lugar. Ela só fez propaganda. Ela disse que ia fazer alguma coisa e não fez. Ela disse: pode contar comigo, mas nunca se apresentou. Toda vez que foi solicitada, ela não podia. Irmãos, pode ser dura essa palavra, mas a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por quem ama. É melhor ouvir Deus, mesmo que a palavra doa, mas seja aquela palavra que nos alinha, que nos conserta, que nos rega para florescer e frutificar, do que ficar ouvindo massagem no ego e a gente continua definhando. Aquela figueira fingiu oferecer para Jesus o que ela não estava disposta a oferecer, o que ela não estava preparada para oferecer. Ela desonrou, ela prometeu e não cumpriu. Ela criou no coração de Jesus expectativas. E aí eu vou dizer mais uma coisa para você guardar: não adianta florescer se não estiver disposto a frutificar. Não adianta vestir roupa de crente. Hoje em dia não tem nem mais esse negócio. Eu uso hoje em dia mais terno e gravata dia de ceia. Os outros dias, normal. Não sou contra usar e nem contra não usar. A gente só deve se comportar de forma decente. Não adianta falar bonito, ter uma oratória forte, chegar aqui, impactar, emocionar, tocar, cantar e não ter fruto. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Nunca serve, nunca ganha ninguém, nunca perdoa ninguém. É bom para falar de tudo, de todos, mas nunca gera um fruto. Aí eu vou fazer uma pergunta para mim. Mesmo que doa, vocês estão aí, né? Cadê seu fruto? Porque no dia do juízo Deus vai perguntar. Quem aqui tem filhos? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Que tipo de fruto estamos plantando em casa? Pastor, quer dizer que meus filhos são culpa minha? Não, culpa não. Responsabilidade nossa é de plantar o certo. Eles vão decidir, como nós decidimos, todos decidem. Mas a nossa responsabilidade é cumprir o nosso papel. Não é obrigar, não é impor. É lógico, quem tem filho criança, o Rogerinho já fez assim: opa, falou que não é obrigar, essa semana sem aula, hein? Gente, nós precisamos apresentar frutos. Não basta ter pompa. Tem que ter fruto. Deus olha a essência. Ele sabe o que está acontecendo. Não adianta fingir ser o que não é. Aí tem gente que fica esperando: não, eu quero ser honrado. Honra sem prestação de contas é pura vaidade. Quem busca uma honra, mas não presta contas, é vaidade. Aquela figueira quis apresentar uma honra a Jesus. Jesus, olha minhas folhas, eu estou te honrando. Jesus falou assim: então me presta conta dos seus frutos. Eu não tenho fruto não, eu só quero mostrar que eu sou uma figueira de honra. Jesus não disse. Jesus amaldiçoou mais ou menos dizendo assim: isso não é honra, isso é vaidade. Você finge ser quem você não é. Gente, a gente passaria a noite falando de exemplos, mas vou falar de um só, fariseu e publicano.
O fariseu está cheio de se bate no peito, eu oro, jejuo, eu isso e aquilo. O publicano está ajoelhado, falou, Senhor, eu não posso nem ficar de pé, sou pecador, tem misericórdia de mim. Deus ouviu o publicano e não o fariseu. Deus não está procurando uma igreja perfeita, Deus está procurando uma igreja verdadeira. Ele diz que os olhos dele procuram verdadeiros adoradores, ele diz que procuram os fiéis da terra, não os perfeitos da terra. Aquela figueira fingiu ser quem ela não era. Ela tinha que ser verdadeira diante de Jesus. Ei, seja verdadeiro com Jesus. Jeremias disse, eu não vou. Deus falou assim, vai sim, não vou. E aí começou, gente. Ai, irmão, quem nunca foi Jeremias na vida? Deus, eu não vou. Deus, eu não faço. Deus isso, Deus aquilo outro. E, gente, Deus tem paciência, Ele é eterno. Deus falou assim, Rogério, você vai brigar quanto tempo? Deus, eu sou teimoso, o senhor não faz ideia. Eu sou capaz de brigar aqui 30 anos. Deus falou assim, um dia para mim é como 1000 anos. Eu tenho tempo. O tempo é meu. É tudo dele. Está dando para entender? Pastor, ainda é pouco para me convencer. Aí Jesus amaldiçoou. Por quê? Porque aquela figueira não estava plantada nos átrios. Mateus 21, dá uma olhada em Mateus 21. Vamos lá, rapidinho. Mateus 21 eu vou ler na NVI. Não finja ser quem você não é, não queira criar uma expectativa que você não quer honrar. Mateus 21, verso 1. Não, primeiro 19, antes do 1, 19. Está escrito assim: vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Onde estava essa figueira? À beira do caminho, à beira. Marcos vai dizer perto do caminho. Irmãos, não adianta andar perto de Deus ou à beira do caminho. A gente tem que andar entronizado em Deus, no caminho. Deus falou para Josué, não desvia nem para a esquerda nem para a direita, anda no caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, não sou beira do caminho. Mas a misericórdia de Deus alcança quem está à beira do caminho. Alcança ou não alcança? Alcança. Bartimeu estava clamando, onde estava Bartimeu? À beira do caminho, mendigando. Jesus curou Bartimeu à beira do caminho? Não. Bartimeu, vem para cá. Bartimeu largou a sua capa à beira do caminho e veio para o caminho, e no caminho foi curado. Numa sinagoga, num sábado, Jesus cura um jovem com a mão mirrada. Antes de curar, Jesus fala para ele, vem para o meio, vem aqui para o centro, onde todo mundo vai ver. Você está diante de mim, está diante do caminho. Então, vamos colocar no caminho tudo aquilo que está fora do caminho, tudo que está à beira. Eu estou mais ou menos de Deus, pastor, estou quase de Deus. Não, eu vou ser de Deus de verdade. Porque é ali que vai acontecer o milagre. Segundo ponto que me chama a atenção, Marcos, presta atenção nisso aqui é só uma observação importante. Marcos vai falar que no dia seguinte eles passaram por ali e viram que a figueira tinha secado. E ficaram impressionados com aquilo. Nossa, a figueira secou. Marcos. Já Mateus vai dizer que a figueira secou imediatamente. Algum dos dois está mentindo? Não. Sabe o que aconteceu? É que Marcos, entre Jesus amaldiçoar a figueira e ele contar que eles perceberam no dia seguinte, voltando de viagem, que a figueira estava seca, Marcos vai mostrar Jesus purificando o templo, purificando a igreja, pegando a vara e arrebentando tudo, aquela bagunça. Sabe por quê? Porque Marcos quer que fique gravado na nossa mente o seguinte: nós precisamos estar plantados em Deus. E Ele ainda está dando uma oportunidade para purificar a sua igreja, o seu povo. Se não aceitarmos, vamos secar. Oportunidade de restauração. Mateus diz que ela secou imediatamente e estava à beira do caminho. Volta para o caminho. Segundo ponto, onde isso aconteceu? Verso 1 diz aí, verso 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram aonde? Eu não sou obrigado a falar sozinho esses nomes diferentes. O quê? Vai, nego, me ajuda aí, nego. É isso aí, nego. Olha lá, deu uma gaguejada. O nego já falou em inglês. Batfly, good fly. Mais um pouquinho ali, ele começa a rodopiar. Mais 3 dessa aí é cheio. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé. Ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos e tal. Betfagé.
Por que é importante falar que foi em Betfagé? Porque Betfagé também tem significado. E qual o significado de Betfagé? A casa dos figos verdes, ou a casa dos figos não maduros. Quando eu fui estudar e vi lá figos verdes, falei, tudo bem, tem uva verde e a uva vermelha, entre aspas, assim, que é roxinha lá, o vinho e tal. Pode ser a qualidade do figo verde, mas não, no significado diz, figos não maduros. Não maduros é o mesmo que verde, ou que nós ministramos domingo passado. Imaduro. Deus, o Senhor é lindão, cheiroso, fantástico, poderoso. Deus começou a me dar a mensagem em agosto, aí falou, segura aí, Rogério, por quê? Porque eu preciso falar do imaturo e mimado, porque eu tenho uma conexão para fazer. Você ainda não sabe, você vai saber só na hora. Gente, servir a Deus nossa, doideira, o pessoal acha que droga é legal. Gente, cheirei uns negócios diferentes aí na vida. Já fumei uns negócios diferentes, nada se compara, irmão. Você está numa mensagem, passa, aí você começa a perceber por que Deus colocou umas no meio do caminho e tirou essa e puxou para cá. Você fala, Deus, que doideira, está pegando fogo aqui, o Senhor colocou a coisa certinha. Meu irmão, fica plantado em Deus, Deus vai te surpreender. Para anunciar. Se não for para anunciar, não espera. Porque tem gente falando, pastor, eu estou esperando um tempão. Lembra do Salmo 92:15, para anunciar a glória dele. Deus faz isso comigo porque eu estou anunciando. Se eu parar de anunciar, para também a revelação. Se for para minha exaltação, acabou. Semana passada falamos que imaturos e mimados vivem frustrados. Nós tocamos flauta e ninguém dança. Nós cantamos sofrência e ninguém chora. Deus está encorajando a sua igreja a amadurecer, sair da beira do caminho e parar de ser conhecida como a casa de figos imaturos. Chega de ser conhecido como gente melindrosa, como gente chata, mimada, tudo. Eu me magoei, falaram de mim, graças a Deus, fui assunto, quer dizer que eu estou em evidência. Se estão falando de mim, provavelmente eu estou à frente, porque se eu estivesse atrás, nem lembravam de mim. Estão tentando me alcançar. Pastor, sabe, eu queria ter um grande negócio, mas me falaram assim que eu vou atrair muita inveja. Não, então fica aí, filho. Fica, vende o almoço e come a janta. Toda pessoa que quer ter uma vida abençoada e feliz, precisa entender que nem todo mundo vai te aplaudir. Isso ainda não está bem resolvido entre a gente. Não estou dizendo que é certo, nem que é bom. Irmão, eu prego aqui realidade, o que é a verdade da vida. Estou dizendo que isso é o certo? Que é bom? Estou encorajando alguém a invejar os outros? Não, estou encorajando você a não parar a tua vida porque alguém. Eu vou continuar até que esse alguém queira também estar onde eu estou. Onde? Dependendo totalmente de Jesus. Chega de ser a casa do figo verde. Chega de ser a casa do figo imaturo. Chega. Eu estou quase amadurecendo, sabe? Mas aí eu volto a fazer minhas birrinhas de menino mimado, de menina mimada. Eu magoei, vou sair da igreja. Sai, entra em outra. Entrei. Eu vou sair dessa também. Sai. Vou entrar em outra. Vou sair, sai. Agora vou entrar em outra. Sai, vou entrar. Deus me leva, porque aqui não tem nenhuma boa. O meu serve para casamento, para emprego. Pastor, mas o emprego que eu estou é muito ruim. Seja grato, faça o seu melhor e ore a Deus para que Ele abra uma porta melhor. Mas enquanto estiver aí dentro, honre. Não viva de fachada dentro do trabalho, fingindo ser quem você não é. Seja o melhor lá dentro. Casamento, lute pelo teu casamento. É claro, mulher se estiver debaixo de violência, procura a polícia. Não tem medo de falar não, procura a polícia. A mulher não tem que apanhar. Porque, não pastor, eu estou orando para ele me trair, para poder separar. Ele quer dizer que vai esperar ele te matar? Não. Um homem não tem que levantar a mão para a mulher. Vagabundo. Não gosto disso. Uma vez eu quase bati no auxiliar pastoral. Não é força de expressão não. Tiveram que uns 5 me segurar. Eu pulei em cima. Eu queria arrebentar ele no meio. Porque ele tinha batido na mulher dele e foi bater numa outra moça dentro da igreja. Eu falei, hoje você vai aprender o que é lidar com um homem. Pastor, pode? Não é que pode. É que não deveria. Mas se preciso, vai. Isso não é papel de homem. Toda situação tem o seu... Mas lute por aquilo que está dentro da palavra. Lute. Creia. Confie.
dentro da palavra, Deus vai te fazer florescer e frutificar. Chega de ser imaturo, qualquer coisa, ai, magoei, vou sair de casa. Ai, magoei, vai embora você. Ai, magoei, vou pedir as contas. E aí, estou procurando um emprego, porque lá estava meio chateado. Não, eu vou te dizer, se você está meio chateado, eu te digo que você tem um motivo inteiro para continuar. Porque tem gente que está inteiro chateado e está segurando o emprego que tem. Calma. O inverno vai acabar. A primavera está chegando. Calma. Continua ouvindo Deus. Ele é a árvore da vigilância. Ele está vigiando. Ai, gente, aí fala o negócio do meme, aí vem mais um na cabeça que eu achei fantástico esses dias, né, mim? Cheguei. Agora está na moda, nós jovens, é que alguns aqui não vão entender, mas vamos lá. Nós jovens falamos muito, o pai está on. Aí alguns riram porque sabem do que se trata, outros fizeram assim. O que é isso? O pai está on. Aí chegou e falou, pastor, você é pastor, você não pode falar o pai está on, pastor, isso é gíria, tá bom, desculpa, o guarda de Israel nunca dorme. O pai está ligado, não desliga, não desconecta. Vamos fortalecer a parceria, isso tá legal. Meu pai está on, fião, está ligadão, vigiando ali. Ele me deu uma palavra. Gente, para pensar nisso. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra martelando no teu coração, na tua mente. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Antes de Rogério ficar assim, Deus, o Senhor prometeu, oh Deus, o Senhor não falou. Deus fala assim, ei queridão, você já tirou os olhos dessa promessa. Eu nunca tirei os olhos dela. O que Deus prometeu para mim e para você, Ele nunca tirou os olhos daquela palavra. O problema é que às vezes Ele olha para ela e nós não estamos lá. O problema não é Deus sair daquela palavra, Ele não sai, Ele não nega a si mesmo, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele prometeu, Ele cumpre. O problema é que às vezes Ele procura o Rogério naquela palavra, mas ele está lá de birra, está de beicinho, está brigando, está desistindo. Mas se Ele encontrar eu e você, e Jesus avisou, bem-aventurado é aquele que quando o Pai voltar, encontrar servindo assim, servindo fielmente a palavra de Deus. Ah, irmão, nós vamos florescer e frutificar. Ah, irmão, esse mês vai começar a desatar coisa grande na nossa vida, para a glória de Deus. Será que Deus está falando com alguém hoje aqui? Vamos pro final, Salmo 101. Chega de viver de aparência. Não finja ser quem não é. Aquela figueira fingiu ser quem ela não era. Aquela cidade era uma cidade de quase. Deus está nos chamando para ir além do quase. Esses casais aí vão sair do quase grávidos e vão ficar grávidos. Nós vamos sair do pastor, eu quase perdoei aquela pessoa. Não, eu vou perdoar aquela pessoa. Eu quase fui feliz. Não, eu vou me realizar em Deus. Quase pus minha vida em ordem. Não, chega de quase. Salmo 101. Vou ler só 2 versículos aqui. O verso 2 e o 7, põe para mim aí, por favor. Verso 2, olha que sério isso aqui. Portar-me-ei com inteligência no caminho o quê? Reto, não é beira do caminho. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. Lembra do início que eu falei para guardar lá, do Salmo 92, verso 13? Vão florescer, plantado na casa de Deus, nos átrios do Senhor. Não saia, senão não floresce. Jesus amaldiçoou porque não estava plantado em Deus. Aquela figueira não estava plantada ali para a glória de Deus, ela estava plantada para a vaidade própria. Ela quer aparecer mais do que frutificar. Cuidado, quando é mais importante parecer do que ser. Eu vou dizer isso de novo, cuidado quando é mais importante para você parecer do que ser. Ai, eu preciso demonstrar para as pessoas que eu tenho a família mais feliz do mundo. Não, eu preciso ter uma família tão feliz que as pessoas digam, nossa, eu queria uma família feliz como aquela. Quem é, inevitavelmente vai aparecer. Jesus falou que é impossível, que não dá para esconder uma cidade que está edificada no monte. Não dá para esconder. E que ninguém acende a candeia para pôr debaixo da mesa, mas coloca no velador, no lugar alto, para que todo mundo seja iluminado. O que eu estou querendo dizer? Se preocupe em ser, se preocupe com a sua essência em Deus, e naturalmente as folhas, flores e frutos vão apontar que tem glória de Deus na tua vida. Se porte com inteligência no caminho reto. Quando Deus vem colher fruto, quando Jesus vem para querer comer um figo, quando Jesus vem para querer comer uma amendoeira, quando Ele vem, eu tenho que estar pronto. Faz sentido para alguém?
Verso 7. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante os meus. Aquela figueira enganou Jesus? Sim. De novo, vou para o estudo. Lembra que nós pegamos lá a conjunção dedutiva ara, que é por isso. Por quê? Porque figueira quando, ali, aquele tipo de figueira, quando apresentava folhas, e inclusive as suas folhas são comestíveis, por baixo das folhas tem fruto. Ela enganou Jesus. Ela fingiu ter o que ela não tinha. Ela fingiu ser quem ela não era. Por isso ela secou. Quem usa de engano não fica. Não fica. Eu vou deixar uma palavra aqui como alerta, irmãos. Todas as vezes que eu ministrei o Salmo 101, ou quase todas as vezes, na sequência veio à luz algo que estava debaixo do pano. Quase que todas as vezes que eu ministrei o Salmo 101, eu descobri alguém que estava de motim, de fofoca, de confusãozinha, de coisinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E grande parte caíram mesmo. Só escancarou o que já estava acontecendo internamente. Chega. Faz como Bartimeu, joga essa capa da murmuração, joga essa capa da divisão, da insatisfação, da chatice fora e vem para o caminho, porque é tempo de florescer e frutificar. Termina em Jeremias 1,5. Põe aí, por favor. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Irmãos, os frutos estão sendo gerados na nossa essência hoje. As folhas e flores precisam ser um anúncio. Aqui tem fruto, pode comer. Jeremias provou o que era conhecer o Deus da antecipação. Jeremias, antes de você ser formado, eu já estava olhando para você. Eu já estava te conhecendo. É tempo de nós crermos que Deus já se antecipou e já preparou o melhor em nós, através de nós e para nós, a fim de exaltar e honrar o nome dele aqui na terra. Só quem crê, diga amém. Pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece toda a honra, glória e louvor. Aplauda Ele.